professor Thiago Senhor na área. Esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E o Brasil não é para amadores. Nós sociólogos, por exemplo, já estamos advertendo há muito tempo sobre os riscos que nós corremos quando a justiça passa a fazer política. E toda vez que isso acontece, a reação do sistema político tende a ser muito perversa, visto que numa democracia como a nossa, é justamente o sistema político quem vai criar as leis. Dito isso, vale lembrar, por exemplo, as teses do filósofo, sociólogo, aquilo que ele queira ser italiano, Giorgio Agamben, que vai falar, por exemplo, sobre o estado de exceção que se instaura quando o judiciário tende a fazer política. Política no sentido de, por exemplo, atacar o sistema político como um todo, criando uma onda de morte da política, despolitizando o Brasil, ou passando a ideia de que tudo o que temos de ruim vem apenas da política. Faz isso quando persegue políticos específicos, faz isso quando acusa sem prova, faz isso quando as acusações vão além daquilo que as provas demonstram. E quando isso acontece, pode ser no Brasil, pode ser na Itália, como aconteceu, ou em qualquer outro lugar do mundo, a reação do sistema político tende a ser forte, o sistema político tende a se autopreservar. E aí vale a pena, por exemplo, a gente lembrar aquilo que está fazendo o Renan Calheiros, que é um dos pivôs dessa briga. Renan Calheiros está tentando, por exemplo, votar agora um projeto de lei que visa restringir os benefícios do judiciário. Vocês sabem que hoje no Brasil, por exemplo, 3 a cada 4 juízes recebem acima do teto do funcionalismo público, que é o salário do Supremo Tribunal Federal. Então restringir isso, para mim, parece ser uma ótima ideia. Por exemplo, não faz sentido um sujeito ganhar 33 mil reais por mês do Estado e, além disso, ainda ganhar algo a mais para colocar o filho na escola, ou para aluguel, ou para isso ou para aquilo, enquanto a imensa maioria da população brasileira ganha um pouco mais de um salário e vai ter que manter seus filhos na escola pública. Escola pública é essa que, como todo mundo acho que já percebeu, vai sofrer duros golpes quando a PEC 241 for aprovada. Bom, mas não é só isso. Renan Calheiros também está querendo votar com alguma urgência o projeto de lei que visa retirar a aposentadoria compulsória como principal punição para algum juiz que comete algum delito, que comete algum crime. Hoje nós sabemos que quando um juiz é afastado por ter cometido algum desvio de função, a principal pena que ele tem é se aposentar. Que parece ser muito bom até no final das contas, né? Então até aqui tudo bem, até aqui nós temos coisas boas acontecendo, mas é óbvio que o Supremo Tribunal Federal também vai responder a isso. A Justiça vai responder a isso. E a Carmen Lúcia, a nova presidente, e essa presidente, porque ela não quer ser chamada de presidenta do Supremo Tribunal Federal, está também tentando votar o quanto antes um projeto de lei que visa proibir que políticos que sejam réus ocupem cargos de sucessão na linha presidencial. E a gente sabe que o Renan Calheiros hoje é o terceiro na sucessão da linha presidencial. Temos o presidente do Congresso e o presidente do Senado. Se essa lei for aprovada, Renan Calheiros responde só 11 ações no STF e ele tende a cair. Olha que interessante, até esse momento nós temos 3 coisas boas acontecendo para o Brasil. Mas vamos com calma. As coisas podem se tornar mais complicadas se essa guerra entre legislativo e judiciário continuar correndo. Por exemplo, mesmo Renan Calheiros está tentando aprovar ou antecipar a votação de um projeto de lei, de vários projetos de lei que circulam no Congresso e no Senado, que visam modificar, por exemplo, o Estatuto da Delação Premiada. O que, obviamente, seria muito ruim nesse momento para o Judiciário e para a Polícia Federal continuar com as suas investigações. Também existem outros projetos de lei que visam, por exemplo, anistiar os crimes de Caixa 2 que ocorreram nas outras campanhas. Isso se trata do quê? Novamente, do sistema político tentando se preservar. E aí, óbvio, o STF vai provavelmente ter alguma resposta a isso. Pois bem, gente, então tem coisas boas que podem vir disso, mas o que me preocupa são as coisas ruins que podem vir disso. A primeira delas, essas mudanças na lei, elas podem provocar um retrocesso muito grande para o Brasil no sentido de combate à corrupção, enquanto os políticos corruptos estiverem fazendo as leis, enquanto eles estiverem fazendo as leis para se autopreservarem. É isso que eles fazem. Enquanto a Lava Jato batia só no PT, estava tudo bem. A partir do momento que a Lava Jato começa a respingar em outros partidos, que me parece que nunca vai respingar no PSDB, sei lá por quê, mas aí os políticos já começam a se movimentar para dar um jeito de barrar. Diante de tudo isso, a que conclusões que a gente pode chegar? Quais são os riscos reais que nós brasileiros estamos enfrentando? No primeiro momento, que esse conflito entre legislativo e judiciário saiam do ambiente político nacional e acabem intensificando ainda mais
o ódio político que está nas ruas, a polarização política que toma conta desse país, voltando cada vez mais para a Guerra Fria. 2, que essa crise política acabe ainda mais intensificando a crise econômica, no sentido de passar ao investidor internacional a ideia de que o Brasil é um país que não dá para confiar nas instituições, onde as nossas instituições centrais perdem muito mais tempo tentando brigar uma com a outra, se proteger uma da outra, do que resolver os problemas essenciais para o Brasil. E 3, um cenário de intensificação de crise política e econômica, um executivo enfadonho, sem projeto popular como nós temos, vai tentar resolver o problema econômico da pior maneira possível, que é cortando os gastos primários, que é retirando dinheiro de saúde e educação, acreditando que dessa forma vai poder equilibrar as contas públicas, solucionando, por um lado, um problema econômico, que eu acho que não soluciona, e muitos outros, como eu, não acham que não soluciona, e intensificando um problema social. O nosso futuro sombrio será.